Fala pessoal, tudo bom? Começando mais um Casual Podcast. Hoje sem meu companheiro Roberto. Roberto hoje não está podendo participar, mas também com uma convidada super especial, a arquiteta Bruna Martins. Ela veio conversar com a gente, bater um bate-papo com a gente. E para quem não conhece, ou para quem já segue ela, melhor dizendo, para quem já segue ela, sabe que ela está fazendo o projeto do Rancho do Zé Neto. Mas para quem não conhece, a gente vai conhecer um pouco mais sobre ela hoje. Então, oi Bruna, tudo bem? Como você tá? Oi, tudo bem? E você? Tudo jóia. E aí, vamos contar um pouquinho da sua trajetória, como você quis começar como você, sei lá, virou a chavinha e falou assim, você é arquiteta. Na verdade, essa é uma história, ela é um pouco longa, mas eu vou tentar dar uma resumidinha aqui. A gente tem tempo. Na verdade, assim, desde criança sempre soube que eu queria ser arquiteta. É uma coisa até engraçada de se dizer, porque há tempos atrás não se ouvia muito falar em arquitetura, né? Sim. A gente conhecia muito o engenheiro civil e tal. Então, assim, arquiteto era uma coisa que... digamos assim, quase que um artigo de luxo, né? Exato. Então, assim, eu era... Quando criança, tipo, eu tenho 31 anos hoje, quer dizer, já faz algum tempo que eu era criança. Não vamos falar de idade não, que eu tô mais pra frente. Não, então deixa. Então, quer dizer que, assim, eu lembro que, acho que foi, assim, coisa de, na segunda série, sabe? Aquela coisinha, assim, do professor passar perguntando, o que você gostaria de ser quando crescer? Daí, já ali, eu respondi que queria ser arquiteto, ficou todo mundo assim, sabe? Tipo, meio olhando, assim, tipo, nossa, de onde ela tirou isso, sabe? E, de fato, assim, era uma coisa que eu gostava muito, era de desenhar plantas de casa quando eu era criança. A planta já? Não é nem fachada? Não, era planta. Tipo, eu tinha um amigo, na verdade, e ele queria ser engenheiro civil, eu não sabia, na verdade, se eu queria ser engenheira ou arquiteta, mas eu, tendia mais pra arquitetura. Daí a gente brincava de desenhar planta, sabe? Então a gente pegava ali, né, uma sulfite e tal, e a gente tinha uma bela noção, assim, a gente tinha uma grande noção, sabe? Desenhava, não, lógico que fora de esquadro, de escala, desculpa. A gente brincava que era tipo assim, a nossa casa. Eu vou fazer minha casa, você faz a sua, entendeu? Depois a gente comparava o que era mais legal e tal. Mas a gente já representava direitinho os bloquinhos de porta, de janela. Eu até lembro bem disso, sabe? Acho que é uma coisa até que eu deveria ter guardado, mas assim... É óbvio que a gente não... Não sabe o dia de amanhã, né? Aí, assim... depois, o meu pai, ele trabalhava numa empresa de pré-moldados. Então, ele sempre chegava em casa, assim, admirando os engenheiros. Ele falava bastante, sabe? Da obra tal, engenheiro tal. Tipo, ele admirava, sabe? Dava pra ver a admiração nos olhos dele, assim. E eu perdi o meu pai com 8 anos de idade. E eu me lembro disso, sabe? Desses acontecimentos, de quando ele chegava do trabalho. Era uma coisa que me marcava muito, na verdade, quando ele chegava, porque ele sempre trazia alguma coisa pra comer. Então, eu ficava aguardando, assim, ansiosamente. Então, eu lembro dele chegando, tal, brincando com a minha irmã. E, assim, eu lembro muito dele falando dessa questão dos engenheiros e tal, que trabalhava com ele. Então, assim, foi uma coisa que me marcou. E foi aí que eu tive certeza de que era uma coisa que eu queria fazer, sabe? Então, eu nunca tive dúvida, nunca. Em nenhum momento. Eu sempre amei muito, sempre gostei muito da parte da criatividade, sabe? É uma coisa que me atrai, me encanta, tipo, questão de marketing mesmo, que envolve criatividade, né? É uma coisa que eu adoro. A criação de projeto, nossa, tudo. Eu sou encantada com esse lance da criatividade. Então, quando eu... chegou a hora lá de fazer uma faculdade e tal. Então, assim, a minha dúvida era engenharia ou arquitetura. Mas o meu sonho é ter as duas formações. Tanto que eu fiz arquitetura, né? Porque aí eu optei por arquitetura pelo sentido mesmo da parte criativa. Porque a arquitetura é muito mais criatividade do que a engenharia em si. Engenharia é mais contas e tudo mais, cálculos e tudo mais. Engenheiro, na verdade, ele vai partir ele não tem que criar, né? Ele já recebe a criação do arquiteto e ele vai planejar como fazer, como executar. Exatamente. Aí, assim, aconteceu que eu fiz arquitetura e, posterior, eu iniciei engenharia. Mas eu não concluí ainda, mas... Quem sabe um dia tenha um tá nos planos. Isso. Mas eu gostaria de concluir, sim. Que legal. E logo acabou a faculdade, você já começou a atuar na área já? Na verdade, antes de terminar, é sempre um grande desafio, né? Esse negócio de conseguir conciliar, tipo, a faculdade com o trabalho. Porque, tipo assim, eu tinha que pagar pela minha própria faculdade. Então, assim, tive que conciliar um trabalho com a faculdade para eu conseguir pagar a faculdade. E daí, no último último ano,
Aí, então, eu consegui, assim, me programar de forma que eu guardei dinheiro pro último ano, consegui pagar a faculdade toda daquele ano, durante os 4 anos de faculdade. Caramba, que legal. Eu consegui guardar o dinheiro para conseguir fazer um estágio no último ano de faculdade. Mas, assim, aí deu tudo certo, fiz estágio, tudo. Aí, dali, já deu tudo certo, já fui ingressando. E já tem, acho que 7, 8 anos quase que eu atuo na área. Que legal. Bom, assim, vamos partir já para a parte da atuação na área já. O que você leva em consideração hoje para começar uma casa do zero? O que você leva de prioridade, assim? Na verdade, assim, são vários fatores, né? Que a gente precisa levar em consideração. Eu digo que o principal deles é o gosto do cliente, é o que o cliente vai me passar mesmo, assim, Sim. sabe? Conseguir absorver ao extremo o que o cliente deseja. Porque é um grande sonho, é gigante, na verdade, é uma coisa que, assim, eu tô lidando, às vezes, com o maior sonho da vida da pessoa, entendeu? Exato. Então, eu lido o tempo todo com o coração, sabe? Eu acabo me envolvendo de verdade, assim, com o coração, eu acabo me colocando no lugar da pessoa, não só como profissional. Então, primeiro de tudo, o cliente, ele vai me passar todas as necessidades dele, tudo que ele deseja, o que ele sonhou, né? Para eu conseguir desenvolver aquele sonho. Só que aí, tipo assim, a gente tem lá o sonho, o desejo do cliente, e aí a gente tem muitas outras coisas envolvidas. Tipo, Sim. a gente tem legislação municipal, estadual, estatuto de condomínio e várias outras coisas. Então, tem essa situação de conseguir conciliar o que é o desejo do cliente com tudo que a gente precisa aplicar. Não adianta sonhar, eu quero uma piscina no teto, né? Não, entendeu? A gente tem que ver a deixa. viabilidade disso tudo. Então, quer dizer, a gente leva em consideração todo o desejo do cliente, todas essas normas e tudo mais. Parte mais burocrática. Isso, a parte burocrática, a parte da topografia do terreno também, ela acaba limitando bastante algumas vezes, né? Orientação solar, enfim, diversas coisas assim. Também a parte de design, criatividade, né? Às vezes a pessoa quer uma coisa, mas... não, a tendência é o contrário disso, tá? Você acaba influenciando também. Não influenciando, mas acho que mostrando pro cliente, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu falo assim, olha, você tá aqui pra sonhar, então sonha, ouse, entendeu? Fala, assim, tudo que você deseja. E eu vou te dizer o que é aplicável, o que não é aplicável, o que é possível, o que não é possível. Eu não costumo, assim, de cara, jamais, se você chegar lá e vai fazer um projeto comigo, por exemplo... de cara, se você falar pra mim assim, Bruna, eu tenho um terreno de 10 por 20 e eu quero colocar 10 suítes nele, além da área gourmet. Tipo, eu não vou te falar, olha, não cabe, entendeu? Eu gosto de trabalhar assim. Vai tentar procurar uma solução mais próxima do que ele quer. Exato. Daí, quando, assim, lógico, eu já tenho a certeza de que não é viável, de que não vai dar certo. Mas eu tento mostrar e provar isso pro cliente, entendeu? Mostrar, tipo, depois de um desenho, ó, tá aqui, esse é o seu terreno, isso é o que deu certo, isso não dá. Entendeu? Então, é dessa forma que eu costumo trabalhar. Esse seria uma forma de você achar o equilíbrio entre o que a pessoa quer e o que você consegue atender ele. Exatamente. De alguma forma, assim, existe um respeito mútuo, claro, né? O cliente, ele entende que eu sou arquiteta e, tipo assim, eu entendo que a casa é dele, entendeu? Sim, sim. Então, tipo assim, sabendo que a casa é dele, eu tenho que tentar agradá-lo a todo tempo, certo? E ele sabendo que eu sou arquiteta, ele sabe que eu tô ali pra auxiliá-lo e mostrar o que é possível, o que não é possível, o que é viável, o que não é viável. eu tô aqui pensando, é igual fazer... Trazendo para o marketing, assim, seria a mesma coisa de fazer uma arte de postagem. A arte da postagem é minha, só que a sua conta que vai publicar no Instagram. Então, assim, deve ser engraçado para você. Você tem a sua parte de criação, sua parte de criatividade, mas você tem que respeitar muito mais também o desejo da pessoa, né? Exatamente. Mas, assim, no começo, cada casa que terminava, assim, eu falava que eu queria morar em uma igual. Que legal. Ó, por sinal que é muito bom o seu trabalho, né? De fato, assim, eu me apaixono por cada projeto de uma forma especial, sabe? Eu tenho muito carinho mesmo pela profissão em si, sabe? Sim. Então, eu vivencio muito intensamente, sabe? Então, assim, é uma coisa bem legal. E eu acho que a grande discussão da arquitetura é ser funcional e ser bonita, né? Tipo assim, tem como equilibrar, assim, de uma maneira bem legal, assim, um projeto que fica bonito e bem funcional? Com certeza, né? Na verdade, assim, vamos usar de exemplo uma área gourmet, né? Que
Hoje a gente não costuma mais fazer aquela cozinha e depois uma área separada para churrasco, que é uma coisa que todo mundo fazia antigamente. Aí ficava uma cozinha de enfeite e a outra era a que a pessoa usava, né? Então hoje a gente acopla tudo num único espaço, que é a área gourmet. Então, assim, vamos imaginar que a gente projeta lá, faz o projeto de interiores dela. Você olha, ele é super bonito, o revestimento lindo, as cores do armário combinando com o revestimento, fazendo uma composição perfeita com iluminação e tal. Então, assim, tem toda uma composição, certo? Só que se a gente for analisar a fundo, tipo assim, é que muitas vezes a hora que você vê a foto postada lá na internet, você não tem noção do quanto aquilo tudo foi planejado e pensado, Sim. entendeu? Então, assim, a gente pensou em tudo. Pensou em que lugar a churrasqueira poderia ficar e que se a pessoa estiver cozinhando ao mesmo tempo, ela não vai atrapalhar quem está na churrasqueira. Então, eu penso assim, vou colocar uma pia para quem está cozinhando, uma pia para quem está na churrasqueira, assim, um não atrapalha o outro também. Tipo assim, as pessoas vão pegar cerveja numa cervejeira ou possivelmente numa geladeira. Onde eu coloco a geladeira, que ela não vai ter que ficar passando entre a ilha e a bancada da cozinha, por exemplo, e atrapalhando quem está ali cozinhando. Então, assim, a funcionalidade, ela existe, né? A gente preza muito pela funcionalidade, aliás, porque hoje em dia, eu falo, é tudo muito corrido, as pessoas quase não têm tempo, então as coisas têm que funcionar, né? Funcionar muito bem, além de ser bonito, né? Porque, assim, tudo é visual também. Então, tem que ser bonito, mas, acima de tudo, tem que ser funcional também. Claro. Vou fazer uma pergunta que eu tô vendo muito isso no Instagram. Claro. Banheiro com 2 chuveiros, agora é a nova tendência? Como que é? Na verdade, a maioria, né? Assim, banheiro, 2 cubas, 2 chuveiros e box até o teto, a janela dentro do box, porque, né, tem a questão do vapor, né, da água. Aí, tipo assim, é muito legal porque existe a possibilidade de chegar o box até o teto, colocar os 2 chuveiros ali dentro. E aí talvez a pessoa possa optar por nem revestir o restante que ficou para fora, nem revestir o banheiro todo, sabe? Fazer ali uma textura, dar uma brincada ali, né? De repente com cor e tudo mais. E é extremamente funcional também, né? Porque hoje em dia, você pegar, sei lá, um apartamento que é pequeno para uma família, aí tem um banheiro só, aí tem um evento para ir, pelo amor de Deus, Sim. Quem vai tomar banho meia hora antes? Uma coisa que eu acho muito funcional, assim, também é, tipo, tirar a pia pra fora. Não num banheiro, assim, tipo, de uma suíte master, por exemplo. Mas, sei lá, por exemplo, tem duas filhas, duas meninas. Então, daí, se a pia do banheiro ficar pra fora, por exemplo, uma tá lá se maquiando, enquanto a outra tá tomando banho e nenhuma atrapalhando a outra, entendi. entendeu? Então, é uma coisa que eu faço muito nos meus projetos, isso, porque eu acho muito funcional, sabe? Que legal. E, assim, tecnologia, assim, como que você trabalha com tecnologia? Porque hoje, a gente estava até comentando um pouco antes, tá surgindo muita novidade, muita coisa nova nesse mundo de tecnologia, inteligência artificial, enfim, muita coisa que a gente está vendo surgir até com certo espanto. Sim. Eu acho que na área de arquitetura não é diferente também, né? Não, assim, a tecnologia realmente... eu fico muito ligada, sabe? Porque eu tenho muito medo de deixar algo passar. E... passou e era algo que poderia ter me ajudado muito, sido muito importante ali, né? Agregado no meu trabalho e tudo mais. Então, eu fico bem ligada aí nessa questão de tecnologia. Hoje, por exemplo, vamos dizer assim, de anos atrás, os programas que eram utilizados para arquitetura. Hoje, eu consigo mostrar para o cliente, tipo, a casa antes dela ser iniciada ali, com uma realidade que muitas vezes fica a dúvida se é uma foto ou se é um render, entendeu? Tem pelo 3D ali, o imagem 3D, que legal. Então, assim, acho que isso daí é uma coisa que ajuda muito hoje em dia, assim, né? Que agrega muito ao trabalho. Tipo, que nem uma fachada. Nossa, gente, antigamente, tipo, ia fazer uma casa, um quadrado era um quarto e tinha uma porta para entrar e uma janela e acabou, entendeu? Era isso. Hoje, um quarto, a gente vai colocar a janela no lugar que não vai atrapalhar o layout, a gente já sabe que parede vai ao armário, que parede vai à cama. Com isso, a gente já sabe que não precisa ter tomada na parede do armário. Assim, vai, sabe? Facilitando o trabalho de todo mundo. Exatamente. Então, assim, mas, né, voltando a falar da tecnologia, com certeza, esses programas que a gente utiliza, que é a plataforma BIM, por exemplo, imagina assim, eu tô
desenhando a planta da casa. Certo. Daí eu tô alimentando o programa, dizendo para ele assim, ó, essa parede, ela tem tanto de espessura de reboco, tanto de espessura de chapisco e tal. Eu alimento ele, eu vou falar para ele o seguinte, essa parede, ela tem 4 metros de altura e vou desenhar ela em planta. Beleza. Aí eu vou desenhar o cômodo todo, a planta toda, alimentando essas informações em cada parede que eu vou desenhar. Depois eu vou colocar um piso, daí eu já vou falar para ele, é um porcelanato de 60 por 60 e tal, beleza. Aí, quando eu terminei a planta e coloquei os móveis, o mobiliário, pra gente ter uma planta que a gente chama layout, né, humanizada, que a gente olha e vê todos os consegue móveis, visualizar, assim, né? isso, onde eles estão, né, em planta. Aí, com um clique, eu consigo ver ela em 3D. Caramba, que Entendeu? bacana. Então, assim, isso tudo devido à tecnologia, ao avanço da tecnologia. Porque até então utilizava-se o AutoCAD. O AutoCAD, ele é um programa que você olha pra ele, assim, ele tem cara de bravo, eu falo. Tipo assim, a tela toda preta, claro, tem como deixar branco, mas diga assim, ele é uma cara, ele não é nada intuitivo, sabe? Sim, sim. Então, hoje a gente tem outros programas, como o ArchiCAD, o Revit, que são, assim, super intuitivos, né? Até mais gostoso pra gente trabalhar e, ao mesmo tempo, facilita muito a nossa vida. Tipo, ele otimiza muito do nosso tempo. Tem a questão da imersão, né? Da imersão cliente, virtual, de conseguir colocar lá um óculos e o cliente andar, percorrer ali a casa dele. Que legal. Né? Então, isso é muito legal também. Ainda não faço isso no escritório, mas pretendo. Uma coisa que tá aí nos planos, né? Mas é basicamente isso, questão de tecnologia, fora, né, tudo mais que a gente está vendo, que nem hoje, achei bem legal, que um cliente me mandou a casa dele impressa lá em 3D, sabe? Então, assim, é claro que é uma coisa Uma maquete? A casa impressa, assim, que em 3D, legal. Bonitinha, sabe? Numa impressora 3D. Então, assim, são coisas que, né... E assim, essa parte de tecnologia do cliente conseguir ver o 3D, ver a casa dele, ver o sonho dele ali, fica muito mais fácil de você apresentar o seu trabalho, né? Com Antigamente certeza. você tinha que apresentar em plantas, mostrar... Não que não apresente, Sim. eu acho que apresenta ainda, mas para a pessoa entender, eu acho que é bem mais fácil, né? A pessoa que não tem familiaridade com a arquitetura, né? É muito mais fácil, tanto para o profissional quanto para o cliente, porque assim, eu consigo expressar a minha ideia muito melhor, né? Eu tenho muitos meios e recursos de apresentar a minha ideia, Entendi. né? E o cliente consegue entender uma coisa que talvez só olhando um papel ali ele não entenderia, né? Então, de fato, assim, é uma coisa que é extraordinária, assim. Sim. E assim, e questão de material, assim, existe algum material que se destaca, outros que você gosta mais de trabalhar? Como que você vê essa parte mais de material mesmo? De execução, assim, né? Na execução da obra, digamos assim. Na verdade, assim, tem um material que eu gosto muito, eu utilizo muito nas minhas fachadas. Aliás, assim, eu adoro fachada residencial, comercial, seja ela o que for. Eu amo desenvolver fachadas, adoro. Que legal. E assim, eu utilizo muito o EPS, né? Que é o isopor. É claro que ele tem lá um preparo, né? Para ele poder ser utilizado ali numa fachada e tal. Mas ele, às vezes, é um pouco subestimado, assim, percebo, sabe? Entre alguns profissionais. Muita gente, quando eu posto lá uma fachada, pergunta, Bruna, como é que você vai executar isso aí? Tipo assim, mas é super simples, porque o isopor, ele é leve, e ele proporciona, assim, muita agilidade, rapidez, limpeza na obra, sabe? E eu consigo, tipo, vencer uma viga de um vão enorme, se ela é só detalhe, só estética, entendeu? Eu consigo fazer lá uma viga flutuando de EPS com ferragem dentro, claro. E, assim, é um material que eu gosto muito, além da estrutura metálica em si. Sim. Que é uma coisa também que a gente utiliza bastante. Mas o isopor ainda acho que é o campeão. Porque, assim, a gente quando fala na construção civil, vamos utilizar EPS, as pessoas, elas ligam muito naquelas casas clássicas, assim, né? Neoclássicas, que tem aquele monte de moldura e tal, certo. né? Mas, na verdade, a gente consegue fazer detalhes modernos, de casa moderna, tipo os pilarizinhos, assim, que é uma coisa que a gente utiliza bastante, em fachada, com iluminação, aquelas vigas que flutuam e tal, entendeu? Então, assim, a gente consegue desenvolver também esses detalhes com o isopor, com o EPS, entendeu? Então, é uma coisa que eu adoro usar. Bom, enquanto você estava falando, a gente estava colocando algumas imagens, alguns exemplos do EPS. E assim, quais são suas maiores... Você comentou agora que adora fazer fachada, quais são suas maiores inspirações para fazer fachada, assim?
Então, na verdade, assim, eu costumo dizer que eu não tenho uma inspiração única, né? Dizer assim pra você, eu entro no Instagram de tal pessoa, tal arquiteto que eu admiro, e daí eu busco ali. Não é assim, sabe? Eu costumo falar assim que as minhas inspirações pra fachada são bem expandidas, assim. Muitas coisas. Por exemplo, eu tô olhando ali no Instagram, tô passando ali, daí eu vi um projeto de interiores de outra pessoa e tal. E aí eu vi que fez um detalhe ali num painel de TV, sei lá. Daí eu olho aquilo e eu penso, por que não um detalhe parecido, próximo a esse numa fachada? Sabe, assim, quando você... eu costumo dizer que eu abro os horizontes, assim. Tipo, eu ando na rua olhando, tem, sei lá, um poste ali, sei lá, qualquer diferente. Coisa pode servir Exatamente, de é isso mesmo, qualquer coisa, exatamente isso que eu quero dizer. Tipo assim, uma coisa aleatória, que não tem nada a ver, que não tem nada a ver com arquitetura ou com um detalhe decorativo mesmo, a gente pode olhar aquilo com outros olhos e pensar, por que não tentar aplicar isso num modelo ali de fachada, tal, ver se dá certo, não dá. E é tudo assim, erros e acertos, né? A gente começa a fazer uma fachada, vai tentando. E aí, dali sai vários modelos. E aí, até chegar naquele que você olha e fala, é essa. É assim, entendeu? Que tem que ser. É essa que vai ficar legal. Não é a primeira que sai. Não. Assim, como projeto também, é um quebra... Eu costumo dizer que, assim, a arquitetura é basicamente assim, ó. O cliente, ele chega com quebra-cabeça gigante. Sim. E aí ele deixa aqui em cima da mesa. E aí a gente vai montando, entendeu? Vai organizar. Sim, aí a gente vai organizando até o final. Aí depois a obra aí já é uma próxima etapa. Mas antes disso, tudo é um quebra-cabeça. Sim. Entendeu? Então aí a gente vai organizando. A fachada não é diferente. A gente vai tentando até olhar e falar, poxa, é isso mesmo, gostei, tá legal. Aí tem a aprovação do cliente também. A gente fica ansioso ali, fica esperando, sabe? Envia as imagens, daí fica esperando. Mas, assim, hoje eu acredito que tenha 99,9% de aprovação imediata de fachada. Que legal. Graças a Deus, assim, é um bom Porque, trabalho. assim, o cliente, lógico, né? Não tem nem como a gente cobrar isso de um cliente, mas ele não conhece a parte mais técnica, né? Então, ele chega com aquele caminhão de ideias. Isso. Igual você falou, chega com um monte de pecinha. Fala, tá aqui, ó. Plá, eu quero isso, ó. E às vezes acontece de um cliente assim, por exemplo, o cliente mais preocupado, né? Existem vários perfis aí de cliente. Aí chega o mais preocupado e ele quer tentar dar solução naquilo, entendeu? Entendi. Aí eu calma, tipo, quem tem que solucionar sou eu, entendeu? Então calma. Mas a pessoa é tão preocupada, assim, mas tipo assim, eu quero isso, mas como isso vai dar certo? Aí, né, onde a gente também tem o papel de eu costumo dizer, de psicólogo também, entendeu? A gente tem que ser um pouquinho de psicólogo. Calma, que isso daí, né? Eu vou tentar solucionar pra você. Claro que se nem eu conseguir, nem você, nem ninguém, a gente vai pular pra outra ideia. Mas enquanto isso, vamos tentar de tudo. Acredito que a maioria dos problemas, vamos dizer assim, que não que seja problema, né? Mas seja transformar as ideias em espaços pequenos. Como que a gente pode resolver isso? Como que você consegue ajustar isso? Uma coisa que eu costumo dizer muito também é que, assim, eu não acho que pra ser bom, uma casa pra ser boa, ela tem que ser gigante, sabe? Por exemplo, uma cozinha, para ser uma cozinha legal, ela não tem que ser gigante. Um quarto, vamos falar do quarto, que é uma coisa menor. O quarto, ele não precisa ser gigante para ser confortável. Imagina assim, a gente sabendo onde vai o guarda-roupa. Eu costumo dizer assim, pensa assim, eu tenho uma parede, daí eu tenho uma porta, tenho que colocar a porta de entrada. Se eu recuar ela 70 centímetros, às vezes, de um dos cantos, eu consigo encaixar o armário ali. Então, eu vou já pensar nisso durante o projeto. Então, eu encaixei o guarda-roupa, tá. Aí, eu tenho uma parede livre para pôr a cama. E já no tamanho que o cliente deseja ali. Queen, king size, seja lá qual for. A parede de TV. Acabou, entendeu? Cada coisa tem o seu lugar. Que nem numa cozinha. Às vezes, tem uma cozinha ali gourmet, mais compacta. Eu tenho o lugar da churrasqueira, eu tenho o lugar da pia, eu tenho o lugar da geladeira e o lugar do fogão. Se eu tirar a geladeira do lugar... Tá, eu não tenho outro lugar para pôr ela. Porém, eu já tenho o lugar dela, entendeu? Então, é isso que eu costumo dizer. Não precisa ser enorme, precisa ser bem projetado, entendeu? Sim. Saber organizar. Exatamente. Dá para sonhar alto com um terreno pequeno. Com certeza. Nossa, sim.
Não, então legal. Mas é que a gente tem o costume, né, de sempre ver a casa de artista, né? Ai, mansão de não sei quantos metros quadrados, 1.000 metros quadrados. A gente fala, ai, nunca vou alcançar, nunca vou ter uma varanda gourmet. Dá pra fazer, não dá? Com certeza dá. Com certeza. E assim, quais são os principais pontos, assim, que você considera pra gente fazer uma casa tão funcional, assim, bem equilibrada? Parte da organização mesmo, ou parte mais de fazer as coisas bem planejadas mesmo? Eu acredito que é os dois, assim, né? Uma junção de tudo, né? A organização ela vai gerar ali a funcionalidade, né? Sim. Então, assim, uma coisa vai levar a outra, de alguma forma, né? No interior, digamos assim, interior do imóvel, mas... na verdade, a gente tem que pensar no projeto como um todo, fachada, paisagismo, tudo tem que ser bonito ao mesmo tempo funcional. Então, isso é uma coisa que ela tem que ser organizada, que se for organizada direitinho, ela vai conseguir atender aí esses objetivos, né? E você já passou por algum projeto, assim, bem desafiador já? Opa! Que você pode contar pra gente? Posso te contar super muito sobre isso. Vou te falar o nome, assim, o nome talvez não, mas a minha pior cliente que eu já tive, assim, na minha vida é a minha mãe. Cara, é sério. Porque... Assim, eu tava assustado, porque ela vai falar mesmo. Não, é verdade, porque assim, ó, pensa só, que tipo assim, ela tem toda a liberdade e intimidade pra poder me dizer tudo que ela não quer, entendeu? E mandar em você. E mandar além de tudo. Então, quando eu falei pra ela assim, vamos colocar uma ilha na sua cozinha, né? Uma ilha, tipo, fica no meio ali, um fogão e tal, legal, aí tem a coifa. Ela olhou pra mim e falou assim, você tá louca? Um negócio ali no meio da minha cozinha, você tá louca? Sabe, assim, com aquela, né, ideia de alguns anos atrás ali, de que a casa era aquela coisa, que o fogão tinha que ficar na parede e ainda a pia tem que ter uma janela em cima, que é uma coisa que, né, essas casas antigas, todas elas, a maioria tinha. E daí ela olhou pra mim e falou que eu tava louca. E assim, foi a minha pior cliente, te juro. Assim, foi uma como foi superar esse obstáculo? Foi assim, muita raiva, né, que eu passei, primeiro de tudo. Mas assim, a gente se dá muito bem, graças a Deus, né? Nossa, eu tenho um amor assim, imenso por ela sabe disso. Pela falta do meu pai, tipo, a gente, além de mãe e filha, nós somos muito amigas, é a minha melhor amiga. Então, assim, apesar de toda a dificuldade, né, que foi muito difícil tentar colocar na cabeça dela que as coisas mudaram, que existem coisas novas, que eu poderia fazer um painel de tijolo de demolição na sala e ela virar pra mim e falar assim, o quê? Você vai colocar aquele tijolo sujo dentro da minha sala? Entendeu? Então, assim, pra superar isso tudo, eu acho que foi realmente o amor, né? Assim, porque realmente, assim... Mas é lógico que já tiveram outras situações também. Sim. Essa daí foi, de verdade, a mais difícil. Mas te ajudou, que te calejou pra agora qualquer coisa, agora tá fichinha. Nada parece difícil mais. Aí, depois, claro, tiveram situações, assim... Acredito que todo arquiteto deve passar por isso, eu espero. Porque não é possível que sou só eu. De situações, assim... de projetos que você olha e fala, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou dar conta? Porque, tipo, começa assim, não por falta de capacidade ou alguma coisa do tipo, mas, às vezes, por indecisão do cliente. Às vezes, o cliente, ele não sabe muito bem o que ele quer, entendeu? Ele não tem uma ideia muito formada e ele procura saber com 30 mil pessoas diferentes. Cada uma tem uma ideia, cada uma dá uma ideia diferente. Exato. Então, a pessoa não consegue concluir o que de fato ela quer. Então, aí é onde acaba tornando a situação mais difícil, entendeu? Ou quando o cliente é tão indeciso, cada semana ele vem com uma ideia, né? Exato. Agora é a hora, eu vou definir como uma sala é aqui. Aí Exato. Semana que vem, olha, então, eu falei com minha mãe, a sala vai ser melhor lá no fundo da casa. Eu falei com meu amigo, fui na casa do meu tio, e aí na casa do meu tio é desse jeito, entendeu? Aí o que acontece? Tipo assim, ele vai me pedir pra mudar a sala de lugar, vamos dizer assim. Só que para mudar a sala de lugar, de repente eu tenho que iniciar o projeto do zero, entendeu? Porque não é tão fácil quanto parece. Acontece muito. E, gente, não é por maldade que a gente tá falando isso. Longe disso. É igual você falou, é o sonho da pessoa. É claro. Eu digo assim, eu falo assim pro cliente, você tem que pelo menos me pedir uma alteração. Se você não me pedir uma alteração, tem alguma coisa errada. Porque assim, eu sou muito preocupada. Ou o cliente não entendeu? Sim. Então assim, de fato, é uma coisa que faz parte do processo, entendeu? Claro. A alteração, ela é necessária, ela faz parte do processo. E é que nem eu falei, tipo assim, se o cliente não pede alteração, eu falo, opa...
Será que ele entendeu a planta? Entendeu? Porque é normal, é muito normal solicitar alterações, assim, a gente mexer na planta ali. É que realmente existem exceções, entendeu? Exceções de pessoas que realmente, assim, são muito indecisas ou que tentam pegar a opinião de todo mundo e não conseguem formar dela. Mas aí é um caso à parte, não é uma coisa que... não é todo mundo. Não, de forma alguma. É a minoria da minoria da minoria. Fora essa história da sua mãe, que eu já achei demais já. Mas você tem alguma outra história mais engraçada, alguma coisa que você já viveu com um cliente, assim? Ou uma casa, obra? Então, aconteceu assim... já aconteceram várias situações, assim, né? Engraçadas. Mas a pior delas... gente, é sério, assim, foi um dia que eu fui visitar uma obra e... Daí tava, sabe, esse tempo de chuva, assim, né? Que fica a temporada de chuva ali. E aí tem gente que insiste, né? Que tem que continuar tal, porque tem pressa, é normal. E assim, era um aterro, né? E, tipo, tinha chovido muito dias antes. Aí eu fui visitar essa obra. E assim, quem me conhece sabe que eu só uso tênis branco. Só branco, branco, branco. Eu não consigo usar, assim, tênis de outra cor, tá? Aí cheguei nessa obra. Daí... vi tudo certinho, legal demais. Conheci, foi a primeira visita nessa obra. Ainda tava, assim, no alicerce. Tava começando o alicerce, sabe? E aí, conversando com os pedreiros e tal, super simpáticos, ainda bem. Eu fui pisar num lugar assim, daí eu escutei lá no fundo um gritando, não vai por aí. Daí quando eu vi já era tarde demais. Então assim, eu atolei até o joelho numa perna. Aí a hora que eu tentei puxar a outra perna, eu atolei a outra perna. Daí enquanto eu tentei tirar as duas pernas, aí foi o braço, entendeu? Aí assim, foi uma situação terrível. Eu saí de lá toda cheia de lama, né? Você não tinha reunião depois, não? Então, graças a Deus não. Aí eu peguei, pedi ajuda, minha mãe tava junto. Quando, assim, eu visito as obras, eu gosto de levá-la junto comigo ali, quando ela não tem nada pra fazer, né? Daí ela vai de companhia. E ela tava junto, daí todo mundo começou a rir muito, assim, sabe? E eu fiquei, assim, eu comecei a rir junto, né? Não, fazer o quê? Depois, não tinha mais o que fazer. Aí eles me ajudaram, me tiraram de lá, daí pegaram meu tênis, lavaram, sabe? Ali na obra mesmo. Mas, por sorte, eu tinha, não sei como, eu acho que foi, assim, uma coisa quase premeditada. Isso aí, tinha um tênis dentro do carro já. Nossa. Aí, então, eu coloquei esse outro tênis, mas aí a meia já deixei por lá mesmo, atolada, nunca mais achei, entendeu? E acho que essa foi uma das situações, assim. Aí, depois, todas as vezes que eu voltei, hoje a casa já tá, assim, em fase final de acabamento. Tá bem no finzinho mesmo, é uma casa muito grande. Eles lembram, sabe, sempre. Eles olham pra minha cara e dão muita risada, assim, de lembrar desse foi dia. Ali. Foi. Não dá pra esquecer. Num lugar que ficou marcado mesmo. Ele passa dentro da cozinha gourmet, assim. Toda vez que eu vou lá, eu lembro. Foi aqui que eu afundei os 2 pés e os braços. Mas... toda vez que você passa, você escuta o grito do pedreiro. Não! Mas é assim, é os perrengues de arquiteto, né? Eu tento muito, sabe? Pensar que, nossa, às vezes eu tenho que, sei lá, andar um pouco mais arrumadinha, né? Eu penso. Mas, gente, eu vivo na obra, daí, tipo... É muito difícil. É que tem gente que acha que arquiteto também é só ficar no escritório, fazer a reunião ali e tudo mais. Sim, o arquiteto de escritório. Mas se assim, você não for lá visitar a obra também... Não, eu não consigo. Tipo assim, eu gosto de... Porque, assim, muito mais importante do que você desenhar é você ver aquilo acontecer, entendeu? Exato. E, assim, acontecer da forma correta, né? Orientando e tudo mais. Claro. Então, eu acho importantíssimo o acompanhamento da obra. Não, e não só você, igual você brincou, existe o arquiteto de escritório, mas... É importante para todo mundo ali, para todo mundo do projeto, né? Até para o próprio pedreiro, para o próprio engenheiro. Sim. Tipo, a gente tá com uma dúvida aqui, o que vai fazer? Sim, isso acontece, assim, todos os dias. Lógico que hoje eu acho que a tecnologia facilita muito. Uma videochamada, às vezes você não precisa estar todo dia na obra, claro. Mas tem que visitar, né? Sim, tem. Eu costumo dizer, às vezes, que se passar muito tempo, às vezes, assim, se não... Um profissional que não vai na obra, talvez. Sei lá, começou a casa. Tipo, não tem nem porta e nem janela a casa, eu costumo dizer. Porque, tipo, aí eles vão passando reto, entendeu? E vai. De repente, assim, não trabalha com o projeto na mão, entendeu? Às vezes o profissional que tá na obra. Claro que não são todos, pelo amor de Deus. Claro. São exceções, né? Mas acontece, tipo, né? De passar a janela reta, passar a porta reta, tipo, começa a construir a parede e vai embora. E por não trabalhar ali com o projeto na mão. Então, eu falo, orientação de um profissional
tá ali, né, vivenciar aquilo, ver a obra, tipo, acompanhar, e assim, é muito importante mesmo, porque você percebe a deficiência que existe em relação a isso, sabe? E é a parte mais cara do projeto, né? Porque É. ali se errar... não é simplesmente, por certeza. exemplo, na criação da sua maquete ou do seu 3D e tal, que, errar é dar um Ctrl Z ali no computador e Exato. facilita. Agora, errar na obra já é complicado. Isso, é isso que eu costumo dizer para os clientes. Olha, enquanto é projeto, muda. Pode mudar, vamos alterar. Até você olhar e falar, poxa, é isso mesmo que eu quero, é isso que eu quero construir. Porque depois, quando estiver na obra, aí é muito mais difícil, né? Claro. Daí, sei lá, não gostei dessa porta aqui, eu queria que ela fosse lá. Para isso, de repente, a gente tem que fechar uma parede aqui e abrir a parede lá que estava fechada. É custo, né? Desnecessário. Sim. Então, assim, com certeza, a alteração no projeto, eu falo, é a hora. A hora de alterar é essa, né? Não na obra, porque aí depois tudo vai gerando custo. E na obra é só acompanhar para ver se tá saindo certinho. Tudo certinho. Normalmente, o que é mais difícil, assim, no acompanhamento da obra, não diria difícil, é o que a gente... tem que orientar mais, assim. É claro que o tempo todo a gente precisa orientar, mas, por exemplo, quando a gente tem uma fachada diferente e tal, sabe? Então, assim, tem que orientar, vai ter estrutura metálica, beleza. Só que nessa etapa aqui, a gente já tem que chumbar as chapas para depois vir e soldar a estrutura já direto, já chumba numa coluna, tá? Coisas assim, sabe? Mais técnicas. Então, a fachada também, ela requer um bom tempo de dedicação ali na obra, entendeu? Para ela sair exatamente como projetada. Entendi. E isso é uma coisa que eu faço questão, assim, quando o cliente gostou, legal, essa fachada tá bacana, gostei, quero ela na minha obra. Então, também eu me desempenho muito para fazer acontecer, sabe? Sim, sair do jeito que você idealizou também, Sim, lógico. sim. E Bruna, muita gente vê suas redes sociais, vê seus projetos. Lógico que o que mais chama atenção é o do Rancho do Zé, né? Porque são pessoas que chamam a atenção do público. Eu imagino que alguns arquitetos mais jovens têm te procurado, assim, ou já vê você como uma certa referência. Que conselho você pode dar para desculpa o palavreado, para essa molecada que tá chegando agora? Às vezes não é molecada, né? Mas é o jeito de falar. O pessoal mais jovem que está entrando agora no mercado, que está estudando, que vê suas redes sociais, vê seus projetos, o que você pode falar para eles? Então, assim, realmente existe, né? Eu vejo pessoas que falam, gostaria de aprender com você. Eu recebo bastante mensagem desse tipo, Bruna, por que você não faz um curso ou alguma coisa assim, explicando alguma coisa sobre fachada, projeto e tal? Porque, de fato, assim, hoje eu não tenho isso como eu posso te dizer assim, como uma referência, assim, eu não acho que eu sou assim, nossa, sabe? Não, nunca, isso não passa pela minha cabeça, até mesmo porque eu não quero acreditar que sou melhor do que alguém, certo? Não, sim, não é isso, mas você pega um projeto grande, você acaba virando. Sim, às vezes não para todo mundo. Mas de fato, eu recebo bastante mensagem, tipo assim, eu sou sua fã, tal, te acompanho, entendeu? E bastante mesmo, daí eu acho super legal, claro, né? Quem não gostaria? Mas aí é onde eu tento me colocar assim no meu lugar e falar, opa, não sou melhor do que ninguém. Mas aí, vamos dizer assim, que eu diria hoje para uma pessoa que tá cursando arquitetura ali, e que eu gostaria que tivesse me dito lá atrás. Eu acredito assim, que você está cursando arquitetura, é aquilo que você quer mesmo? Ser apaixonado pela profissão, ter uma referência sobre a profissão, é aquilo que você quer seguir? Então, desde já de estudante ali, já procura saber mais, sabe? Procura conhecimento, procura aprender, tipo, esses softwares mais modernos que a gente usa, porque, de fato, assim, hoje mesmo, por exemplo, vou contratar um estagiário, é difícil achar quem tenha que saiba realmente tipo, o conhecimento nesses softwares mais modernos, entendeu? Então, assim, eu diria para realmente buscar conhecimento, buscar referência e o mais importante, sabe? Que a pessoa já procurasse de alguma forma, é claro, tomar cuidado, porque, assim, é estudante ainda, não pode postar lá um projeto achando que é um projeto verídico, ali, verdadeiro, que vai ser executado e tudo mais, porque ainda não é formado, claro. Mas, sabe, já começa a divulgar de alguma forma, que nem... Eu acho legal que eu trabalho com duas pessoas que eles são estudantes de arquitetura e eles renderizam os meus projetos.
Eles fazem a parte ali da renderização, de tornar a foto ali mais real. E eu acho muito legal porque eles me perguntam, tipo assim, Bruna, você não me manda foto dessa obra? Me manda foto como é que tá ficando? Porque, tipo, eles fazem a imagem, só que eles têm o interesse de ver como é que tá acontecendo e tal. E isso porque eles são de outra cidade, entendeu? Então, eu acho muito bacana esse interesse deles, né? Então, é o que eu diria. Eu diria pra pessoa buscar conhecimento na área, se dedicar e, assim, de alguma forma, já cria um Instagram ali, já começa a postar, nem que for os trabalhos de faculdade, começa a divulgar o que sabe, entendeu? Já desde ali do estudo, porque acho que isso hoje é muito importante, né? E você tocou num ponto que é muito legal, porque... Vou falar de novo, a molecada acha que faculdade ensina tudo. Não. Que a gente entra na faculdade e vai aprender tudo. E quando a gente sai para o mercado, isso é qualquer mercado, tá, pessoal? A gente toma um choque de realidade, porque é igual ela falou, a atualização de software, principalmente a atualização de software, é muito rápida, muito rápida. E a faculdade não tem condições. Não adianta você chegar na faculdade e querer cobrar isso deles também. A faculdade não tem condições de se atualizar, igual o mercado se atualiza. Então, assim, moçada, se dedica. Eu faço faculdade à noite, eu trabalho e tal. Pô, pega o fim de semana, dá uma pesquisada. Graças a Deus a gente tem o YouTube. Então, no YouTube você consegue fazer um cursinho legal, até gratuito. Então, assim, muita gente tem comentado comigo justamente essa dificuldade. Você vai contratar um estagiário, o cara não sabe, a pessoa não sabe. Lógico, tem o empresário ruim que quer um excelente profissional para pagar um valor de estagiário? Tem. Não vamos esquecer desse ponto. Muito também. Mas, gente, a faculdade hoje é um pilar da sua profissão. Ela não é a profissão Exatamente. completa. A gente escuta durante a faculdade os próprios professores isso, né? O tempo todo. Então, assim, é uma realidade. Que nem, vamos falar assim da faculdade de arquitetura, eu falo. É uma delícia, de verdade. Para quem gosta, nossa, é maravilhoso. Sério, é um encanto, assim, né? Mas, que nem, pensa que lá na faculdade a gente projeta museu, pavilhão cultural. Então, assim, são coisas grandiosíssimas, assim. Daí a gente tem que usar toda aquela parte criativa que a gente aprende lá no primeiro ano, fazendo umas esculturas com meinha colorida, sabe? Aquelas meinhas coloridas e tal, e palitinho. Então, assim, a gente começa a achar que, assim, a arquitetura, ela realmente é isso. Ela é uma obra de arte, praticamente, né? Uma coisa muito artística mesmo, mas depois a realidade é outra, entendeu? A gente não vai sair da faculdade para projetar um pavilhão cultural ou um museu ou algo do tipo, entendeu? Então, assim, a gente tem que procurar realmente entender a realidade, entendeu? Buscar a realidade. Não que eu estou dizendo também que a faculdade tá ensinando alguma coisa que não é real, não é isso. Mas, realmente, pensa assim, os projetos que eu fiz na faculdade foram projetos de escola, de pavilhão cultural, de museu, de coisas, assim, muito grandiosas, onde eu pude trabalhar toda a volumetria, usar, tipo, eu costumo dizer, capa de concreto, uma coisa que hoje eu nunca utilizei em nenhum projeto, que é uma coisa quase que inviável financeiramente e tudo mais. Então, assim, é uma coisa muito surreal a faculdade, entendeu? Ela vai te preparar para o que você pode encontrar lá fora, mas assim, a realidade é diferente. Exato. Talvez, assim, pode ser a realidade de muitas pessoas, sim, claro, mas não de imediato, né? Talvez você tenha que percorrer um grande caminho até chegar num ponto de fazer um projeto desse. Mas o ponto que eu digo é assim, se você exercita a sua criatividade num projeto grandioso desse, de uma faculdade, mesmo que seja... não seja verdade, né? Não seja executável aquele projeto, mas quando você pega aquele projeto real, você precisa da sua criatividade para resolver o problema do seu cliente. É por isso que eu falo assim, o que eu vi de diferença na faculdade de arquitetura e engenharia, né? Eu te falei que eu cursei 2 anos inteiros de engenharia e, assim, claro, foi o começo, né? Tem mais 3 anos, teria mais 3 anos pela frente, né? Então, assim, foi o que eu vi de diferença. Tipo, os primeiros anos de arquitetura, a gente começa ali explorando toda a criatividade, sabe? É igual eu te falei, a gente faz escultura com meinha e tal, umas coisinhas assim. Parece bobeira, mas não é, sabe? É uma coisa que ali na frente a gente vai entender o motivo, né? Então, a gente explora muito a criatividade no curso de arquitetura. Já no curso de engenharia, não. É tudo muito metódico, assim, sabe? E essa é a grande diferença de um curso para o outro. Mas é lógico que explorar a criatividade nunca é demais, né? Você vai sair dali e, nossa, se você conseguiu projetar um museu na faculdade, todo diferentão lá, com várias formas e tudo mais, você consegue
com muita facilidade projetar algo muito menor, né? É que é lógico que, assim, às vezes existe a ilusão de, nossa, eu vou sair daqui arrasando, fazendo já um projeto gigantesco desse, e infelizmente não é a realidade de muitos, né? Sim. Não, e eu acredito que, assim, o bom profissional, ele tem que estar preparado para tudo. Tanto Com pegar certeza. uma casa grande, uma obra grande, quanto resolver um simples problema de, às vezes, uma Exato. pessoa que quer simplesmente, eu quero aumentar um cômodo na minha casa, E você, com criatividade, consegue fazer, às vezes, melhor do que a pessoa queria. Exatamente. Melhor do que ela imaginava. É para isso que eu falo que o arquiteto ele existe, né? Para surpreender, tentar surpreender mesmo. É explorar mesmo da criatividade para desenrolar, assim, para resolver problemas, para tudo mesmo. É isso. Agora... Não. Ó, Bruno, eu quero agradecer o bate-papo que a gente teve. Foi muito bom. Gente, a gente não falou mais sobre o Rancho do Zé Neto, porque, assim, quem quiser acompanhar, quem quiser ver as obras, está acontecendo já as obras? Como que tá? Ainda não foi iniciada. Mas tem bastante coisa lá no Instagram dela. O projeto ele já está pronto, né? Assim, inclusive, graças a Deus, foi um projeto que me trouxe muita notoriedade, né? Eles são pessoas incríveis e terem confiado esse trabalho em mim, né? Foi extraordinário. E o projeto ele já está todo pronto, né? Terraplanagem já acredito que tá para iniciar e posterior a isso já vai iniciar. E, tipo assim, eu vou fazer um acompanhamento, vou postar lá tudo sobre, entendeu? Então, gente, acompanhe as redes sociais da Bruna, então. Vai estar aqui passando, vai estar postado na descrição do vídeo e também no vídeo. Acompanha lá. Se mais pra frente a gente volta a conversar, aí a gente traz mais detalhes do rancho, porque tem bastante gente que quer saber detalhes, quer saber quantos parafusos vai. Então, gente, a gente vai contar mais detalhes futuramente, tá? Não hoje. Hoje era mais um bate-papo sobre arquitetura, sobre a carreira dela, sobre como que tá o mercado. Foi bem legal, ela passou bastante coisa, bastante detalhes. E eu quero agradecer. Obrigado. Imagina, eu quem tenho que agradecer a oportunidade, a recepção, agradeço muito mesmo. E foi muito bom, foi sensacional. Então tá, eu espero ver você mais vezes aqui no Casual, quem sabe pra gente bater muito papo ainda. Com certeza. Gente, obrigado. Siga então as nossas redes sociais, siga as redes sociais da Bruna. A gente vai encerrando esse episódio por aqui e fique ligado, na próxima semana tem mais.